Existe um momento exato em que o cérebro para de funcionar. Os monitores mostram uma linha reta. Os médicos declaram morte clínica. E nesse exato momento, quando a neurociência diz que a consciência deveria simplesmente cessar de existir, algo extraordinário acontece. Raymond Moody passou 50 anos documentando esse fenômeno. Ele entrevistou milhares de pessoas que atravessaram esse limiar e voltaram. E o que elas relataram desafia tudo que a medicina moderna acredita sobre a mente humana. Hoje você vai descobrir 6 fenômenos que a neurociência simplesmente não consegue explicar. Não são especulações. São dados coletados em hospitais, monitorados por equipamentos, verificados por equipes médicas, e mesmo assim, a ciência oficial continua fingindo que eles não existem. Se você já se perguntou o que realmente acontece quando morremos, ou se a consciência pode existir além do cérebro, o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente sua compreensão sobre a morte e sobre a vida. Antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental. A neurociência construiu todo o seu edifício teórico sobre uma premissa básica. A consciência é produzida pelo cérebro. Ponto final. Sem cérebro funcionando, sem consciência. Essa é a visão oficial que você aprende nas universidades, nos livros de medicina, nos documentários científicos. O problema é que Raymond Moody e dezenas de outros pesquisadores acumularam evidências que contradizem diretamente essa premissa. Não uma ou duas anomalias que poderiam ser descartadas. Milhares de casos documentados em hospitais ao redor do mundo. O primeiro fenômeno que a neurociência não consegue explicar é, talvez, o mais perturbador de todos. É o que os pesquisadores chamam de clareza paradoxal. Imagine o seguinte cenário. Uma pessoa sofre parada cardíaca, o coração para de bater, o fluxo sanguíneo para o cérebro cessa. Dentro de 10 a 30 segundos, a atividade elétrica cerebral desaparece completamente. O eletroencefalograma mostra linha reta. Pelos critérios da neurociência, nenhum processo cognitivo deveria ser possível nesse estado. Mas o que essas pessoas relatam quando são ressuscitadas? Experiências com clareza mental que descrevem como maior do que qualquer coisa que já experimentaram em vida normal. Pensamentos lúcidos, memórias vívidas, percepções detalhadas, e tudo isso acontecendo precisamente quando o cérebro estava clinicamente morto. Raymond Moody documentou centenas desses casos. Pacientes que descreviam seus pensamentos durante a parada cardíaca como mais claros, mais rápidos, mais abrangentes do que qualquer pensamento que tiveram antes. Um neurologista explicaria isso dizendo que é impossível. O cérebro precisa de oxigênio e glicose para funcionar. Sem esses suprimentos, os neurônios param de disparar em segundos. Mas as evidências estão lá, verificadas, documentadas, e a neurociência simplesmente não tem uma explicação. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Michigan publicaram um estudo que chocou a comunidade científica. Eles monitoraram a atividade cerebral de 4 pacientes que estavam sendo retirados do suporte vital. O que encontraram desafiou todas as expectativas. Nos momentos finais, quando o coração já havia parado e o cérebro deveria estar desligando, 2 desses pacientes apresentaram um surto massivo de ondas gama. Essas são as ondas cerebrais de alta frequência, entre 30 e 100 Hz, associadas com estados de consciência elevada, memória e processamento cognitivo complexo. O surto aconteceu exatamente na junção entre os lobos temporal, parietal e occipital. Essa região, que os neurocientistas chamam de zona quente da consciência, é precisamente a área associada com percepção visual, auditiva
e processamento de movimento. Também é a mesma região ligada a experiências fora do corpo e estados alterados de consciência. Mas aqui está o paradoxo que nenhum neurologista consegue resolver. Como um cérebro que está morrendo, privado de oxigênio, com neurônios que deveriam estar se desligando em cascata, produz um pico de atividade cognitiva mais intenso do que durante a vigília normal? A explicação convencional diria que são apenas disparos aleatórios de neurônios morrendo, ruído elétrico sem significado. Mas essa explicação não se sustenta quando você examina os dados com cuidado. Primeiro, a atividade não era aleatória, era organizada, coerente e localizada precisamente nas áreas cerebrais responsáveis pela consciência. Segundo, ocorreu em pacientes diferentes, em momentos diferentes, mas seguindo o mesmo padrão. E terceiro, as pessoas que relatam experiências de quase morte descrevem percepções que correspondem exatamente ao que essas ondas gama produziriam. Você está começando a ver por que Raymond Moody dedicou 50 anos a esse tema. A neurociência criou uma teoria sobre a consciência e a realidade está recusando se encaixar nessa teoria. Mas esse é apenas o segundo mistério. O terceiro vai ainda mais fundo. E ele envolve algo que simplesmente não deveria ser possível, segundo tudo que sabemos sobre como o cérebro funciona. Você já ouviu falar em percepções verídicas? São relatos de pessoas que, durante experiências de quase morte, descrevem com precisão eventos que aconteceram enquanto estavam clinicamente mortas. Não aproximações vagas. Detalhes específicos que foram posteriormente confirmados por testemunhas independentes. Raymond Moody documentou dezenas desses casos ao longo de sua carreira. Mas em 2025, pesquisadores publicaram na revista Frontiers in Psychology uma escala científica para avaliar exatamente isso. A escala de experiência de quase morte verídica. Essa escala analisa critérios rigorosos, o momento da investigação após a experiência, se as percepções ocorreram durante parada cardíaca ou cessação da função cerebral confirmada por equipe médica, e se houve verificação por terceiros, fontes confiáveis, além do próprio experienciador, como profissionais de saúde ou outras testemunhas. O livro The Self Does Not Die, que ganhou o prêmio da Associação Parapsicológica em 2025, documenta 128 casos verificados. 7 deles ocorreram durante parada cardíaca. Um caso particularmente impressionante é o de Beatriz Amaral. Durante uma cirurgia de emergência, ela experimentou uma experiência de quase morte com pelo menos 9 elementos que eram especificamente visuais. Eventos que ela não poderia ter visto fisicamente porque estava anestesiada e passando por procedimento cirúrgico. Mas cada um desses elementos foi corroborado por testemunhas oculares. 4 membros principais de sua equipe médica gravaram depoimentos em vídeo, confirmando o que ela descreveu. A neurociência tem uma premissa simples para a percepção. Você precisa de órgãos sensoriais funcionais, enviando sinais para um cérebro funcionando para perceber qualquer coisa, sem olhos enviando informação visual, sem córtex visual processando essa informação. Você não vê nada. É uma lei básica da neurobiologia. Mas essas pessoas estavam com os olhos fechados, sob anestesia, com cérebros desligados, e ainda assim descreveram eventos visuais com precisão que foi confirmada por múltiplas testemunhas. O quarto fenômeno é ainda mais perturbador para o modelo materialista da mente. Durante experiências de quase morte, pessoas regularmente encontram parentes falecidos. Isso por si só poderia ser explicado como alucinação, o cérebro moribundo acessando memórias de entes queridos. Mas existe uma categoria específica de relatos que desafia completamente essa explicação.
São os encontros com falecidos que o experienciador não sabia que haviam morrido. Ou, ainda mais impressionante, falecidos que o experienciador nunca conheceu em vida. Raymond Moody documentou casos de crianças que, durante experiências de quase morte, descreveram encontros com parentes que haviam falecido antes mesmo de seu nascimento. Crianças que não tinham nenhuma memória possível dessas pessoas, nenhuma foto que pudessem ter visto, nenhuma história que pudessem ter ouvido. E ainda assim, descreveram características físicas e traços de personalidade que foram posteriormente confirmados por familiares mais velhos. O estudo Aware 2, conduzido pelo Dr. Sam Parnia e publicado na revista Resuscitation, acompanhou 567 pacientes que sofreram parada cardíaca em hospitais dos Estados Unidos e Reino Unido entre 2017 e 2020. Os resultados foram extraordinários. Aproximadamente 40% dos sobreviventes relataram alguma forma de consciência durante a parada cardíaca, mesmo que não conseguissem lembrar detalhes específicos. Cerca de 20% descreveram o que os pesquisadores chamaram de experiência de morte recordada, e 3% tiveram consciência auditiva e visual clara durante a ressuscitação. Alguns desses pacientes tiveram suas experiências registradas, até 1 hora após o coração ter parado de bater. 1 hora, com um monitoramento que mostrava atividade cerebral, compatível com estados de consciência, mesmo quando, teoricamente, nenhuma consciência deveria ser possível. O quinto fenômeno que desafia a neurociência é o que Raymond Moody chama de transformação permanente. Pessoas que passam por experiências de quase morte frequentemente relatam mudanças profundas e duradouras em sua personalidade, valores e visão de mundo. Elas perdem o medo da morte, desenvolvem maior compaixão, sentem uma conexão mais profunda com outras pessoas e com a natureza. Se a experiência fosse apenas uma alucinação, um sonho febril de um cérebro morrendo, por que produziria mudanças tão consistentes e tão duradouras? Pesquisadores da Universidade da Virgínia documentaram que essas transformações persistem por décadas. Não são efeitos temporários de trauma, são mudanças fundamentais na estrutura da personalidade. Bruce Grayson, que passou mais de 40 anos estudando esse fenômeno na Universidade da Virgínia, argumenta que isso sugere que a experiência não é meramente neurológica. Algo acontece durante esses episódios que transcende o funcionamento normal do cérebro. E agora chegamos ao sexto e talvez mais misterioso fenômeno de todos. E ele vai revelar algo sobre a natureza da consciência que a maioria das pessoas nunca considerou. O sexto fenômeno que a neurociência não consegue explicar é o que alguns pesquisadores chamam de experiência de morte compartilhada. Raymond Moody foi um dos primeiros a documentar esse tipo de relato sistematicamente. Imagine a seguinte situação: uma pessoa está morrendo, um familiar ou amigo próximo está presente no quarto. E nesse momento, a pessoa saudável, que não está tendo nenhum problema médico, começa a experimentar elementos clássicos da experiência de quase morte. Ela pode ver o túnel de luz, sentir a presença de outros falecidos, ter uma sensação de paz profunda. Alguns até relatam sair do corpo e observar a cena de cima. Isso não deveria acontecer. Se a experiência de quase morte é produzida por um cérebro morrendo, como uma pessoa perfeitamente saudável pode ter a mesma experiência apenas por estar presente na sala? Raymond Moody documentou dezenas desses casos. Médicos e enfermeiras que estavam cuidando de pacientes moribundos e experimentaram fragmentos da experiência junto com eles.
Familiares que sentiram uma mudança profunda. No momento exato em que seu ente querido partiu, a neurociência materialista não tem nenhuma explicação para isso. Nenhuma. Porque, segundo o modelo convencional, a experiência deveria estar confinada ao cérebro do paciente morrendo. Ela não deveria ser capaz de se estender para outras pessoas presentes. Agora que você conhece esses 6 fenômenos, talvez esteja se perguntando, por que a ciência oficial continua negando? Por que os manuais de neurologia não incluem essas descobertas? Por que os documentários científicos sobre o cérebro raramente mencionam Raymond Moody ou suas pesquisas? E resposta é simples e perturbadora. Aceitar esses fenômenos significaria admitir que o modelo materialista da mente está incompleto. Significaria reconhecer que 50 anos de pesquisa científica produziram evidências que contradizem a premissa fundamental da neurociência moderna. E isso teria consequências enormes, não apenas para a ciência, mas para a medicina, para a filosofia, para a forma como nossa sociedade lida com a morte. Lembra quando mencionei no início que Raymond Moody passou 50 anos estudando esse tema? Ele começou em 1975 com a publicação de Vida Depois da Vida. Na época, a comunidade médica recebeu seu trabalho com ceticismo extremo. Disseram que ele estava confundindo ciência com misticismo, que os relatos eram apenas alucinações de cérebros danificados. 50 anos depois, temos estudos publicados em revistas científicas de prestígio, temos dados de eletroencefalograma mostrando atividade cerebral, onde não deveria haver. Temos casos verídicos verificados por múltiplas testemunhas independentes. Temos uma escala científica validada para avaliar a qualidade dessas evidências. E ainda assim, o estabelecimento científico continua resistindo. Por quê? Quando dados contradizem o paradigma, a reação natural não é questionar o paradigma, é questionar os dados, dizer que devem estar errados, que deve haver alguma explicação que ainda não encontramos. Raymond Moody enfrentou isso durante toda a sua carreira. Ele foi chamado de pseudocientífico, foi acusado de promover superstição, e durante todo esse tempo, ele simplesmente continuou coletando dados, entrevistando pacientes, documentando casos, deixando as evidências falarem por si mesmas. Hoje, pesquisadores da Universidade da Virgínia, da Universidade de Michigan, de hospitais ao redor do mundo, estão seguindo o caminho que Raymond Moody abriu, e o que estão encontrando confirma o que ele disse desde o início. A consciência pode existir em estados que a neurociência convencional considera impossíveis. E isso tem implicações profundas para como entendemos quem somos e o que acontece quando morremos. O Dr. Ricardo Albuquerque é um neurocirurgião que passou anos operando cérebros humanos. Ele entendia a neuroanatomia tão bem quanto qualquer pessoa no planeta. E ele era um cético convicto sobre experiências de quase morte. Para ele, eram claramente produtos de cérebros danificados. Até que em 2008, ele contraiu uma forma rara de meningite bacteriana que destruiu seu córtex cerebral. Por 7 dias, seu cérebro estava tão danificado que nenhuma consciência complexa deveria ser possível. Os médicos disseram à sua família que, se ele sobrevivesse, provavelmente seria um vegetal. Mas ele sobreviveu e voltou com memórias vívidas de uma experiência extraordinária. Uma experiência que, como neurocirurgião, ele sabia que não deveria ter sido possível no estado em que seu cérebro estava. Ele tentou encontrar explicações neurológicas convencionais. Passou meses revisando a literatura médica, consultou colegas, examinou cada possibilidade e concluiu que nenhuma explicação materialista poderia explicar o que ele experimentou.
Esse é o poder dessas evidências. Elas não vêm de místicos ou filósofos, vêm de médicos, de cientistas, de pessoas que dedicaram suas vidas a entender o cérebro humano. E quando essas pessoas experimentam diretamente algo que contradiz tudo o que aprenderam, elas não podem simplesmente ignorar. A questão que permanece é: o que fazemos com essa informação? Se a neurociência não consegue explicar esses 6 fenômenos, o que eles nos dizem sobre a natureza da consciência? Raymond Moody é cauteloso ao tirar conclusões definitivas. Ele sempre enfatizou que seu trabalho é de investigação, não de promoção de qualquer crença específica. Mas ele também é claro sobre uma coisa: as evidências sugerem fortemente que a consciência não é simplesmente um subproduto da atividade cerebral. Ela pode ser algo mais fundamental. Alguns pesquisadores, como o físico quântico Penrose e o anestesiologista Hameroff, propuseram que a consciência pode estar enraizada em processos quânticos nos microtúbulos das células cerebrais. Isso permitiria que informação consciente existisse em um nível mais fundamental que a atividade neurológica comum. Outros sugerem que o cérebro pode funcionar mais como um receptor do que como um gerador de consciência. Assim como um rádio não cria as ondas de rádio, apenas as capta e traduz. Talvez o cérebro esteja captando algo que existe independentemente dele. Essas são hipóteses, não conclusões provadas, mas o ponto crucial é que elas precisam ser consideradas, porque o modelo convencional simplesmente não funciona. Quando você olha para esses 6 fenômenos em conjunto, um padrão emerge. A clareza paradoxal durante a morte clínica, as ondas gama surgindo em cérebros moribundos, as percepções verídicas verificadas por testemunhas, os encontros com falecidos desconhecidos, as transformações permanentes de personalidade e as experiências de morte compartilhada. Cada um desses fenômenos, isoladamente, poderia talvez ser explicado de alguma forma, mas juntos, eles formam um quebra-cabeça que o modelo materialista da mente simplesmente não consegue montar. Raymond Moody sempre foi claro sobre uma coisa: ele não está tentando provar a existência de vida após a morte. Ele está documentando fenômenos que merecem investigação séria e argumentando que a atitude de descarte automático desses fenômenos não é científica, é ideológica. Você acabou de ouvir sobre pesquisas que a maior parte das pessoas nunca vai conhecer. Estudos publicados em revistas científicas de prestígio que contradizem a narrativa oficial sobre a morte. Dados coletados em hospitais ao redor do mundo que desafiam 50 anos de dogma neurocientífico. Esse conhecimento não chega ao público por acaso. Ele permanece escondido porque desafia interesses estabelecidos, porque questiona premissas que muitos cientistas construíram suas carreiras defendendo. Quando você clica no Super Thanks, você está fazendo mais do que apoiar um canal. Você está financiando a divulgação de pesquisas que o establishment preferia manter em silêncio. Você se torna parte de um movimento de pessoas que exigem honestidade intelectual sobre as questões mais profundas da existência humana. Não é um pagamento, é uma declaração. A declaração de que você valoriza a verdade acima da conveniência. Agora quero que você pense sobre o que aprendeu hoje e como isso pode mudar sua relação com a morte. A maioria das pessoas vive com um medo subconsciente constante. O medo de que a morte seja o fim absoluto, de que quando o cérebro parar de funcionar, você simplesmente deixará de existir. Esse medo molda decisões, limita escolhas, cria ansiedade que muitos nem percebem que carregam. Mas e se a evidência sugerir algo diferente? E se a consciência não for tão frágil quanto a neurociência convencional afirma?
Raymond Moody observou algo interessante nas pessoas que passam por experiências de quase morte. Elas não se tornam negligentes com a vida. Pelo contrário, elas se tornam mais enguijadas, mais presentes, mais conscientes de cada momento, porque perderam o medo paralisante que antes as limitava. Isso não significa que devemos ser imprudentes. Significa que podemos viver com mais liberdade, fazer escolhas baseadas no que realmente importa, não no medo do que virá depois. Se você já perdeu alguém querido, essas evidências podem oferecer uma perspectiva diferente, não uma certeza, porque a ciência não oferece certezas absolutas, mas uma possibilidade fundamentada em dados reais. A possibilidade de que a consciência daquela pessoa que você amou não simplesmente evaporou quando o coração parou. Os encontros com falecidos durante experiências de quase morte são consistentes demais para serem descartados como alucinação. Pessoas de diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes idades, descrevem experiências notavelmente similares. Encontram parentes que não sabiam que haviam morrido, recebem informações que não tinham como saber. Você pode escolher ignorar essas evidências, pode decidir que o modelo materialista da mente está correto apesar de todas as contradições. Essa é uma escolha legítima. Mas você também pode considerar a possibilidade de que estamos apenas começando a entender a natureza da consciência, que o cérebro, por mais extraordinário que seja, pode não ser o fim da história, que algo em nós pode transcender a matéria física. Raymond Moody, com seus 81 anos, dedicou mais da metade da sua vida a este trabalho, e ele continua investigando, documentando, questionando, porque a pergunta sobre o que acontece quando morremos é talvez a mais importante que um ser humano pode fazer. A neurociência convencional quer que você acredite que já tem a resposta, que a morte é simplesmente o desligamento de uma máquina biológica, que a consciência é apenas um subproduto de processos químicos que cessam quando o cérebro para de funcionar. Mas as evidências contam uma história diferente, uma história de consciência que persiste em estados que deveriam ser impossíveis, de percepções que transcendem os limites do corpo, de conexões que parecem sobreviver à morte física. Você não precisa acreditar em nada. Você só precisa estar disposto a olhar para as evidências com mente aberta, a questionar premissas que talvez tenha aceitado sem examinar, a considerar que a realidade pode ser mais misteriosa e mais maravilhosa do que a ciência convencional admite. Esse é o legado de Raymond Moody, não uma doutrina para ser aceita, uma investigação para ser continuada, uma porta que ele abriu para que outros pudessem passar e descobrir por si mesmos. Antes de encerrar, quero voltar a algo que mencionei no início. Os pesquisadores da Universidade de Michigan documentaram ondas gama em cérebros moribundos. Atividade cerebral intensa precisamente na zona quente da consciência. Isso acontece nos momentos finais da vida, quando, teoricamente, nenhuma experiência consciente deveria ser possível. Alguns cientistas tentam explicar isso como ruído elétrico, disparos aleatórios de neurônios morrendo, mas essa explicação não se sustenta. A atividade é organizada, coerente, localizada em regiões específicas. Ela segue padrões que vemos em estados de alta consciência, não em colapso neural aleatório. E mais importante, ela corresponde ao que as pessoas relatam. Aqueles que sobrevivem a experiências de quase morte descrevem percepções vívidas, pensamentos claros, memórias intensas, exatamente o tipo de experiência que ondas gama produziriam. A neurociência está diante de uma escolha. Pode continuar fingindo que esses fenômenos não existem,
ou pode começar a investigar seriamente o que eles significam. Raymond Moody fez sua parte, abriu o caminho. Agora cabe à próxima geração de pesquisadores seguir em frente. E cabe a você, como pessoa que busca entender a realidade, decidir o que fazer com essa informação. Você pode arquivá-la e seguir vivendo como antes, ou pode deixar que ela transforme sua perspectiva, que ela mude sua relação com a morte e, consequentemente, sua relação com a vida. A morte não precisa ser um tema tabu, não precisa ser algo que evitamos pensar, até que nos force a encará-la. Pode ser, como Raymond Moody sugere, uma porta para entender aspectos da consciência, que normalmente permanecemos cegos. As evidências estão disponíveis, os estudos foram publicados, os dados foram coletados. O que falta é coragem para olhar e humildade para admitir que talvez ainda não saibamos tudo sobre quem somos e o que acontece quando partimos. Agora eu quero ouvir de você qual desses 6 mistérios te impactou mais profundamente. Foi a clareza paradoxal durante a morte clínica? As ondas gama no cérebro moribundo? As percepções verídicas verificadas? Os encontros com falecidos desconhecidos? As transformações permanentes? Ou as experiências de morte compartilhada? Conta nos comentários. E se você ou alguém próximo já passou por algo que a neurociência não consegue explicar, compartilhe a sua experiência. Estamos construindo um espaço onde essas conversas podem acontecer sem julgamento.